Olá, bom dia! 10 horas, 1 minuto. Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista, da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos assim, a partir de agora, a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo em sua fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Esse programa tem produção, apresentação, todo o conteúdo dele, Márcio Rodrigues, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Uma equipe de comentaristas dividindo cada dia da semana com você, e são eles: Padre Hermano Alegre, Antônio Ibiapino, Souza Júnior, Rafael Tomiyama, Marcelo Shoa, Fábio Sobral. Temos o apoio cultural AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Eu o convido a dar sequência e todo o desenrolar do programa de hoje. Márcio Rodrigues, bom dia! Bom dia, amigo Jonathan Neto. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando Democracia no Ar pela sua rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar, ao vivo, nas páginas do Facebook Democracia Participativa CE e da rádio Atitude Popular. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje vamos receber o comentarista Fábio Sobral. Em breve ele abrirá aquela porta e entrará aqui no estúdio. Também estará conosco, aqui já está na nossa frente, o historiador Érico Cardoso. Bom dia, Érico. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan. Tudo bem, querido? Tudo bem. Teríamos como tema do programa, seguindo o roteiro de produção construído para falar sobre a deformação da lei trabalhista brasileira, aprovada em julho, que começa a vigorar em 11 de novembro, a sindicalização e as estratégias de enfrentamento dessa nova realidade. Mas o companheiro Amaldson Ximenes teve problemas particulares e estamos tentando um retorno em outra data. Para hoje, trouxemos o professor de História Érico Cardoso, e ele vai abordar as questões envolvendo geopolítica internacional a partir das últimas ações do governo de Donald Trump. É isso, Érico? Perfeito. Primeiramente, você tem um recadinho para dar aqui para a gente, né, Érico? Sim, eu queria pedir licença aos ouvintes, ao Jonathan e ao Márcio, para informar... Trazendo um informe aí, né? Muito importante, o informe sobre a greve dos trabalhadores da empresa de Correio e Telégrafos. Né? Ontem, os companheiros deflagraram greve em 27 estados, inclusive o Ceará. A greve pela falta de reivindicação que inclui plano de saúde, etc., mas, especificamente, também a greve enfrenta a intransigência de 3 meses da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, da ECT, subordinada a esse governo golpista, que se nega a abrir negociação com a categoria e espera o mês de novembro, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, contra-reforma trabalhista, para poder negociar em piores condições para a categoria. Só para a gente poder informar os nossos ouvintes, é importante relatar o seguinte, né? Eles são seletistas ou são concursados? São concursados. E os trabalhadores, a principal pauta de reivindicação é que a empresa não os cobre mensalidade pelo plano de saúde. Né? A empresa paga muito mal a categoria.
O governo paga muito mal a uma das empresas que mais respeitada, uma das instituições mais respeitada e cumpridora das suas tarefas, das suas funções, que é a empresa de Correio e Telégrafos, por causa da sua categoria, sua base forte, combativa e responsável, mas quer cobrar uma mensalidade pelo plano de saúde. Né? Que já arrecada para isso, né? Que os trabalhadores precisam de saúde, correto? Então, ela não cobrava e ela está querendo começar a cobrar, ou seja, confiscar dos trabalhadores quando a empresa é superavitária. Ela, inclusive, oculta o crescimento do seu faturamento, que é grande, né? E ela oculta isso, faz um cálculo próprio, obviamente, baseado em querer extorquir os seus próprios trabalhadores. Né? Só fazer uma simulação que um companheiro da categoria nos passou, para um plano de saúde, a categoria ganha em média R$ 1.500, que é muito pouco para um servidor público concursado, né? Um funcionário de uma empresa como a do Correios concursado. E para um plano de saúde incluindo 3 filhos, esposa, marido, e mais, vamos dizer, pais idosos, que por acaso, porventura, o carteiro tenha, né, a mensalidade pode chegar a R$ 700. Ou seja, metade do salário. Quem tem que pagar ainda aluguel, comida, as condições de vida elementares, certo? A empresa comeria, né, associada aos planos de saúde, a metade do salário do trabalhador. Então, o sujeito vai acabar pagando para trabalhar. Diga-se de passagem, as condições de trabalho da categoria sempre foram muito questionadas. Colocar nas costas um peso de 5 quilos, 6, 10 quilos, às vezes mais, e sair distribuindo no meio da rua num sol escaldante desse aqui, por mais que tenha alguma proteção, alguma coisa assim, é um trabalho extremamente insalubre. Né? Então, o plano de saúde é uma instituição fundamental para quem trabalha nessas condições. Imagina, você coloca 5 quilos nas costas e vê se você não ganha uma hérnia com uma semana de trabalho. É complicado. Mas a gente vai receber ainda essa semana um companheiro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios para dar um informe oficial aqui. O Eric já adiantou o processo para a gente já informar aí o conjunto da sociedade. Nós temos alguns recados para passar, né, aguardando a chegada aí do nosso comentarista Fábio Sobral, o Seminário em Defesa da Vida contra o Extermínio da Juventude, no dia 7 de outubro de 2017, das 8 às 16 horas, com inscrições valendo um brinquedo, né, no Centro Juvenil Dom Bosco, Avenida Luciano Carneiro, 2470, em Fortaleza, aqui no Ceará. A realização da Pastoral Juvenil e mais informações no site da CNBB ou pelo telefone 85, código de área 85 aqui de Fortaleza. O telefone é o 98600-7702. Vou informar novamente, 85, código de área 98600-7702. Quem quiser participar aí do Seminário em Defesa da Vida contra o Extermínio da Juventude, dia 7 de outubro, já vai se programando, né? Nós temos aqui também um recado dado pelo Inocêncio Show, nosso companheiro aqui do Movimento Democracia Participativa, lembrando que a Lei 9.452 de 2009, da então prefeito Luciano Lins, sobre o funcionamento do comércio de Fortaleza, os empresários apresentaram a ADIM, né, a ação direta de inconstitucionalidade ao Tribunal de Justiça do Ceará e perderam, pois o TJ do Estado e depois o Supremo Tribunal Federal declararam constitucional a lei, né, 9.452 de 2009. Mesmo assim, os empresários continuaram descumprindo o horário de funcionamento do comércio, então nós ajuizamos ações civis públicas contra umas 40 grandes lojas e cadeias de lojas de Fortaleza, e todas foram obrigadas por sentença a limitar seu horário de funcionamento ao disposto na lei, inclusive tendo de pagar pesadas multas pelos referidos descumprimentos. Os sindicatos comerciais ganham todas, os lojistas perderam política e juridicamente,
a batalha e a lei Luiziane Lins passou a ser definitiva. Agora voltam a golpear os comerciários e seu valente sindicato, aproveitando o ambiente de desconstrução de direitos sociais e trabalhistas instaurado pelo golpe de Estado de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. Os comerciários já declararam que não aceitarão essa nova agressão e a assessoria jurídica do sindicato, comandada pelo escritório do Dr. Inocêncio Choro, promete fazer a parte da defesa, né, apresentando os vícios de inconstitucionalidades formais e materiais da proposição encaminhada pelo próprio prefeito Roberto Cláudio. Né? Inacreditável. É do PDT, aquele do Ciro Gomes, né, aquele que diz que é a alternativa ao Lula. Vamos lá. Vamos novamente à justiça. Infligiremos nova derrota aos grandes empresários do comércio e o Sindicato dos Comerciários será novamente vitorioso, não esquecendo que até mesmo as pequenas lojas de rua e dos shopping centers não concordam com essa lei. Fiquem certos, não conseguirão anular a maior conquista da categoria comercial de todos os tempos, a Lei 9.452 de 2009, Lei Luiziane Lins. Está aqui dado o recado, Inocêncio Shoa, na esteira do golpe, né, eles querem solapar todos os direitos dos trabalhadores brasileiros. Já estão abertas as inscrições para o curso de formação à distância da Caritas Brasileira. O curso tem os seguintes temas geradores: pastoralidade e transformação social, sustentabilidade organizacional e cultura da solidariedade e cultura do bem viver. Aproveite e faça sua inscrição. Nós temos aqui como o site gerador, sebvirtual.com.br/curso/inscrição. Ok? Inscrição daí é sem cedilha e sem tio, né? Inscrital. O que mais que a gente tem aqui? Oficina Farmácia Viva, o poder das ervas medicinais, na comunidade de Cocos, dia 7 de outubro, também, às 13 horas, com a Beth Silva. Beth Silva, inclusive, está aqui nos assistindo hoje, aproveitando a chegada do professor Fábio Maia Sobral. Bom dia, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa, nosso comentarista importante aqui de toda quarta-feira, né? Bom dia, Márcio, Júnior, Érico. Um prazer estar aqui. Lembrando que a gente estava devendo esse programa aos nossos telespectadores e ouvintes, né? Porque no dia que viria aqui, junto com essa dupla famosa, iria se acrescentar um terceiro espadachim chamado Euclides de Agrela. Euclides está na Bahia, né? Deve estar articulando alguma coisa muito boa, né? Alguma jam session ou qualquer coisa parecida. Mas vamos lá. A temática daquele dia, daquela quarta-feira que faltou luz aqui no estúdio, era justamente o governo Trump. E as suas... isso mesmo. E certamente nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto polêmico, né? Eu lembro que, à época, a gente tinha acabado de receber a informação, fazia pouco mais de uma semana, que ele tinha dito o seguinte, que ele ia fazer intervenções em Cuba, né, e na Venezuela. Ele já estava pronto a atacar a Venezuela. Inclusive, né, dizendo que lá tinha uma ditadura. Uma ditadura com eleições tão regulares é uma novidade para mim. Né? Deve ser igual àquela ditadura que eles ajudaram a instaurar aqui no Brasil, né, em 1964. E tinha eleições, aí suspenderam o Congresso Nacional em 65, depois inventaram mais algumas coisas, perderam as eleições em 74, enfim, né? Como eles não conseguiram se manter no poder, acabaram sendo apeados, né, por força do interesse público, da democracia, a partir de 1985. É bem isso, né, historiador Érico Cardoso? Bom, primeiramente, segundamente, todo apoio à greve dos camaradas dos Correios. Terceiramente, diretas já, então, né? E eu queria destacar o seguinte, essa semana o Trump fez a sua estreia como orador da ONU. Você imagina que, vamos lá, um de nós quatro aqui, se por acaso fosse estrear como orador da ONU, queria talvez trazer uma boa notícia, assim, tipo assim, olha, a partir de agora, eu como dono do mundo, poderíamos começar a discutir a paz mundial.
Vamos tentar de tratar de Acabar com acabar com a fome na África, no Nordeste brasileiro, na Ásia, na Indonésia. Parar de dar tanto dinheiro para a indústria armamentista. Isso. Vamos pelo menos se preocupar com o meio ambiente. A estreia do sujeito na ONU poderia ser com alguma notícia boa, assim, tipo assim, eu cheguei para melhorar, certo? O fato é que Trump debuta na ONU dizendo o seguinte: eu vou destruir a Coreia do Norte. Eu vou rever o acordo vergonhoso para o meu país de paz com o Irã. Nós precisamos, depois da Coreia do Norte, tratar do Irã. Por exemplo, rever o acordo de paz, a Coreia do Norte nós temos que eliminar do mapa e, em seguida, passa para o Irã. Em terceiro, eu vou tratar de... Ele falou isso no discurso dele. Eu vou tratar de Cuba, que tem um regime horrendo, e de uma ditadura corrupta, e ele não estava se referindo no Brasil. Ele estava se referindo na Venezuela. E depois ele foi se encontrar com o presidente do Brasil. Esse que deu o golpe agora em 2016? O próprio. Aliás, eu sugiro aos nossos telespectadores e ouvintes que leiam a delação premiada, né, o acordo de delação premiada e as declarações que deu o doleiro Dilson Funaro. Eles dizem que é investidor da Bolsa, né, Dilson Funaro. O doleiro, tá? O doleiro Dilson Funaro. Dilson Funaro não, como é que é o nome dele? Lúcio Funaro. Esse era o ministro lá do governo Sarney. Mas o Lúcio Funaro tem um grau de parentesco, inclusive, com o Dilson. Mas, assim, o que acontece? Ele fez um acordo de delação premiada e trouxe o quê? Documentos, provas. Olha, Mais que convicções. um pouco mais que convicções, mas ele trouxe provas, né? Provas. Bastavam convicções, você sabe? Dependendo do lado que está se atacando, bastam convicções. Pois é. Então, o que acontece? Né? Eu sugiro às pessoas que leiam aí essa delação do Lúcio Funaro. Só dando continuidade um pouquinho, eu queria destacar que o presidente Trump, ele fez a reunião com a Colômbia, o presidente da Colômbia, Santos, o presidente do Brasil, o golpista, e para discutir o caso da Venezuela e como esses países podem e devem intervir, e a vice-presidente da Argentina, e como esses países devem intervir na crise venezuelana. Como podem esses países intervir num quarto país, num quinto país, para resolver um problema que é um problema dos Estados Unidos da América, se o povo venezuelano segue tentando romper com a sua escravidão do imperialismo. E eu também queria destacar que esse presidente, porque todas essas ameaças aí, de eu prendo e arrebento, é de um país que lançou 26 mil bombas em 7 países, certo? E nenhum desses outros países foi o primeiro a ameaçar. Eu vou dizer isso. E os Estados Unidos foi o único país do planeta que jogou uma bomba atômica sobre o outro. É estranho, né? A gente assistir a esse tipo de coisa e ouvir esse tipo de declaração de um presidente de uma nação que se diz democrática. Será que eles são democráticos? E a gente teve uma mudança estratégica. Deixa isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nenhum desses países aí, por exemplo, da Argentina, que estava apresentando essa reunião, o Macri chegou ao governo por uma eleição claramente fraudada. O próprio Trump também sofre a mesma acusação. E o do Brasil a gente nem fala. O golpe de Estado. Então, assim, são 3 presidentes que estão conversando sobre suspeita, que estão acusando de ditador um governo que acabou de fazer uma eleição e conseguiu livrar-se de uma tralha de um congresso lá da direita empresarial para eleger uma constituinte com índios, trabalhadores, camponeses, minorias, e também tem empresários de passagem. Então, assim, o governo mais democrático está sendo acusado de ditadura, democrático do ponto de vista da democracia burguesa, simplesmente, mas está sendo acusado de ditadura por
golpistas que querem intervir e já ameaçaram destruir e arrebentar com a Coreia do Norte. Um país que, para se proteger das ameaças de aliados externos, mostra os dentes, mas não necessariamente é o que morde. Professor Fábio? Bem, é um momento grave na história mundial, sabe? Porque nós temos uma pessoa desequilibrada à frente do governo americano, norte-americano, a sua diplomata nas Nações Unidas também, Completamente desequilibrada, os dias, um artigo do economista Paul Craig Roberts, ele diz isso, né? Ela é uma pessoa que quer guerra, não entende as consequências de uma guerra, porque você, ao atacar a Coreia do Norte, você não ataca a Coreia do Norte. A China disse que irá defender o território norte-coreano, a Rússia disse que irá defender o território norte-coreano. Isso tudo começa pressionando a Coreia do Norte para instalar os sistemas de mísseis norte-americanos no território da Coreia do Sul. É uma desculpa, a Coreia do Norte é uma desculpa para instalar esses mísseis, para estar na fronteira da China e da Rússia. É o que é cercando a política de cerco, do que está sendo feito em Estônia, Letônia, Lituânia, né? E grupos de batalha, que eles chamam battle groups, instalados da OTAN nos vários países ali, grandes estruturas de batalha para cercar o território russo, né? A Rússia está respondendo essa semana com um exercício militar na Bielorrússia, Belarus, né? Que é um exercício chamado Zapad. Então, é uma situação tensa, cada vez mais tensa. Vamos preocupados com a pequena Coreia do Norte. Mas, na verdade, a confrontação é outra. E isso tudo porque Rússia e China, a China é a principal patrocinadora disso, vão transformar, reorientar o comércio mundial dos oceanos para o interior do continente eurasiano. Europa e Ásia. Europa e Ásia. E construindo grandes vias de comércio e transporte chamado Rota da Seda. E de transporte, inclusive, de hidrocarbonetos, quer dizer, né, gás e petróleo. Então, é uma confrontação, no fundo, econômica. Além do que, o Trump, para reativar a economia americana e os empregos, precisa da velha fórmula militar, que desde a Segunda Guerra é o motor da economia norte-americana. Ou seja, preciso que a indústria bélica esteja crescendo. Para ter a indústria bélica crescente, você precisa de guerras, né? Então, você tem que inventar guerras. Só que aí se tornou muito perigoso. A Coreia do Norte tem bomba de hidrogênio. Seul é extremamente próximo à fronteira. A Coreia do Norte concentra imensa quantidade de mísseis e canhões. De canhão, você pode... Na fronteira norte-coreana, você pode atingir Seul. Não sei se tem 10 milhões, 12 milhões. Imagine isso, né? Você não consegue... É uma concentração tão grande que mesmo que parte seja derrubada por sistemas de defesa aérea, ainda assim será um caos humanitário, sabe? Mas se leva ao extremo isso, entende? Se leva ao extremo. O que a gente pode ter como perspectiva diante disso, Érico? De fato, parece que está se descortinando aquela reindustrialização dos Estados Unidos que o Trump tanto falava nas eleições, né? A indústria bélica. E não vai dar, né? Não vai dar entregar mais ninguém. É tudo automatizado. O lado empregar, o lado bom da campanha, ele quase sempre não se cumpre. Todo eleitor já devia ter aprendido isso. O lado mal, que é a suspeita, sempre se realiza. E, às vezes, superando em muito as expectativas. No caso, eu queria destacar isso que desenvolveu isso que o Fábio falou, que é a questão da Rota da Seda. Você vê que nos Estados Unidos eles sofreram em 2008
O mundo sofreu em 2008, porque a economia aqui movimenta demais a dos estadunidenses. Uma crise econômica, houve uma retração. Essa retração contagia a Europa, porque são todos mercados interligados, em 2010. E dois países, particularmente o país que hoje concentra a indústria planetária, seguido pela Índia, é a China, e ocupa um lugar no mercado pela retração econômica dos Estados Unidos. Então, assim, a nova economia substitutiva pós-crise de 2008 seria a China e, do ponto de vista energético, a Rússia. Esse espaço ocupado está sendo disputado agora por os Estados Unidos que querem recuperar-se economicamente, às vésperas de uma nova crise. Acho que o professor Fábio pode nos ensinar melhor sobre isso, mas a batalha, os golpes de Estado que houveram nesse período, incluindo do Brasil, foi por reconquista de espaço entre 2008 e 2017, já vou fazer 10 anos, e nesta década, pós-crise de 2008, os Estados Unidos perderam espaço no comércio mundial, no mercado mundial, e a China e a Rússia ocuparam, particularmente a China. E a China quer retomar um projeto que foi protagonista há 1000 anos atrás, que foi a Rota da Seda. Essa Rota da Seda, não estamos falando aqui de seda, nós estamos falando de um projeto multimilionário. Bilionário. Vamos lá, zilionário, para falar do Caetano Veloso. E que ocupa... Caetano, inclusive, que elogiou o Deltan Dallagnol, né? Não sei porquê, mas vamos embora. Que ela acopla os 3 principais continentes do velho mundo, né? Europa, Ásia e África. E esse projeto é justamente, trata-se de uma disputa mundial. O Trump tem uma característica particular, que ele não representa o establishment tradicional, que seria a continuidade dos democratas, a eleição da secretária de Estado, que foi a protagonista desses golpes, desde a Honduras, Paraguai, Líbia, Síria. Por incrível que pareça, a Hillary Clinton é mais sanguinária do que o Trump. É incrível. Justamente porque ela já estava no esquema. E ele é um outsider do esquema. Ele está, diante dessa análise, só uma provocação, eu vou fazer a provocação, eu vou convocar o Jonathan, mas ele está se enquadrando no esquema disso? Seria mais ou menos isso? Logo depois do intervalo você me responde com mais propriedade. Agora eu quero convocar ele, o homem da voz de mundo, da Atitude Popular, Jonathan Neto, para um breve intervalo. Democracia no ar! 10h30, rapidinho, apenas para te agradecer, você que está aí do outro lado, no seu rádio, também na tela, no seu smartphone, enfim, você está curtindo, conferindo, compartilhando, replicando o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Darcista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer, logo mais, a Canudos FM também faz parte dessa rede de rádios que vai reprisar esse programa para você na íntegra, a Canudos FM, no decorrer aí da sua programação local. Okay? Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10h31, a gente volta com ele, Márcio Rodrigues, e convidados para a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Com você, Márcio. Obrigado, Jonathan Neto, está dado o recado aí, obrigado aos nossos patrocinadores. Retornando aqui, e aí, professor Érico Cardoso, como é que fica essa situação? Bom, o que nós estamos vendo, claramente, é uma tentativa, o Império contra-ataca. Vamos lá. Ele se enquadrou ou ele foi enquadrado? Certo. É muito importante perceber as contradições de todo esse processo. Primeiro, os golpes de Estado, inclusive do Brasil, faz parte de uma campanha militar do Império contra-ataca.
Porque o Império perdeu muito a partir de 2008. Perdeu do ponto de vista mercantil, comercial, mercadológico. Não nos referimos nem às finanças, propriamente o lucro das finanças, imposto de valores e bancos, que ainda é enormemente, horrendamente hegemônico, nem a remessa de lucro das multinacionais espalhadas pelo mundo inteiro. Tão poucas bases militares. Estamos falando desses aspectos. Esses aspectos não tem nem comparação. Bases militares, o professor já trouxe esse dado para a gente, só para a gente reforçar, né? Um país que tem bases militares, né? Cerca de 1000 bases militares, né? São 600, não sei, né? É um negócio absurdo. Por que você precisa de tanta base militar ali? Alguém me explica, né? 800. 800. Mais de 800 bases. Não sei. Fora do seu território. Fora do seu território, e com campos de concentração como Guantánamo e outros mais espalhados pelo mundo. Porque Guantánamo é só o que a gente mais visível. Tem muitas prisões secretas no leste europeu. Exato. Então, assim, essa condição de outsider do Trump coloca ele como... Porque como é que ele consegue ganhar as eleições? Ele conseguiu ganhar as eleições contra o aparato. E tudo bem, ele tem muito dinheiro, mas não é suficiente. Ter muito dinheiro nos Estados Unidos não é bem... Bom, para a grande população, para os 99%, é um diferencial. Mas para o 1%, o 1% deles tem muito dinheiro. Então, mas não era suficiente. Então, de fato, ele se aliou com um adversário do esquema tradicional. Ou seja, o esquema tradicional era Hillary Clinton, era como o Fábio destacou, um esquema sanguinário, golpista, que faz mais do que fala, né? Jogou muitas bombas. O Obama jogou muitas bombas, usou muitos drones, destruiu muitas populações, muitas vidas, muitas crianças no Afeganistão, no Oriente Médio. No dia da morte, era quinta-feira, ou terça-feira, se reuniam para decidir quem eles iam matar no mundo, dos presidentes norte-americanos. Com os drones, né? É interessante, inclusive, destacar isso, porque saiu um filme espetacular, eu recomendo para os nossos ouvintes, para os nossos amigos da mesa, que nós vamos invadir agora, o novo filme do Michael Moore. Espetacular. O documentarista norte-americano, para mim, um dos melhores diretores, né, os melhores filmes, os mais reveladores, né, de como funciona o mundo. Exato, ele trabalha com a tragicomédia de uma forma magistral. Então, voltando ao tema, ele ganha, sim, com o apoio da Rússia. Isso nós não temos dúvida, porque ele ganha justamente tentando fazer esse contraponto. Ele não é um agente russo, ele é um bilionário que tem interesses, cujas corporações que representa têm interesses, naquele momento do ano passado, tinham interesses de se perfilar e de chegar ao poder e se associar em certa medida com os interesses políticos da Rússia. Em certa medida. Ele não chega a ser o que os democratas o acusam como agente direto russo. Não, ele tem a sua autonomia. E, justamente por esta condição, a maioria do Congresso, quase a totalidade do Congresso, inclusive os republicanos, que fazem parte do establishment tradicional, fazem oposição a ele. Por isso que ele não conseguiu, por exemplo, aprovar o Trump Care, que é o programa de saúde para substituir o Obamacare, por várias vezes. Tanto por oposição da esquerda como pela direita. Mas o fato é que ele não tem a maioria do Congresso, embora o partido dele seja hegemônico. Então, nessa condição, ele é tensionado a ser mais bufão do que ele tradicionalmente é. Não necessariamente isso queira dizer que ele não vai cumprir o que está ameaçando fazer. São dois elementos que têm que ser entendidos. Ele corre o risco permanente de sofrer um impeachment. Por essa condição de ser um outsider, ser chegado agora. Mas, ao mesmo tempo, ele está exercendo o cargo. Se ele não cumpre as funções do cargo, ou seja, de ser um belicista, de eleger a quinta-feira, a sexta-feira, sei lá o dia, para invadir e arrebentar um país do mundo, para exercer um golpe de Estado, ele está fazendo o que lá? Pensam os imperialistas. Então, essa é a condição em que ele se encontra. O Trump, ele tem que ameaçar permanentemente, mas ele pode cumprir as ameaças, porque o mais importante é manter o cargo do que a Venezuela, do que a Coreia do Norte. E, no final das contas, a pressão toda é para que se cumpra o curso do século americano. Ou seja, do século XXI
os Estados Unidos reconquistar o terreno perdido, que a gente acabou de mencionar, e se manter como a potência hegemônica planetária. Temos aqui o professor Guto Rodrigues mandando um forte abraço, uma das melhores rádios que eu já ouvi, a Beth Silva mandando um bom dia, e o professor Fábio Sobral que vai dar a letra agora. Como é que fica essa situação, professor? Posso fazer uma análise econômica? Pode. Muita gente, durante os anos 80 e 90, falava que o grande problema dos Estados Unidos eram os déficits do governo, né, interno e externo. Não era problema nenhum, porque, e até na primeira década dos anos 2000, não era problema por quê? Porque os Estados Unidos podiam imprimir dinheiro. Imagina que você tem na sua casa, Márcio, uma máquina de imprimir dólares, né? Você vai estar preocupado com dívida? Não. A não ser... Para que eu vou me preocupar com dívida? Só é baixo imprimir. Aí você troca papel pintado por coisas reais. Eu posso trocar papel pintado, por exemplo, por um jatinho. Sabe? Não vamos pensar, você vai pensar assim, né, por laranja. Não, jatinho, né? 150 deputados? 150. Também dá, né? É o próprio que eu quiser no Congresso Nacional. Business, mercadoria. Agora, só há um problema. Se a sua moeda, se alguém descobrir, não, o Márcio, esse dinheiro dele não é real, ele está só embaixo. Tem a casa do Érico, o dinheiro dele é melhor. Certo? Então, o grande problema para a manutenção fiscal, quer dizer, do governo americano, é a aceitação do dólar. E aí cai naquela lógica de por que chineses e russos e outras nações um pouco menos destrambelhadas estão comprando ouro mundo afora. Sim, exatamente. E preparam... Será que é por isso que a renda está à venda? Eles preparam. Aqui em Fortaleza foi criado aquele novo Banco de Desenvolvimento. A China criou um grande banco de investimentos, que eu não lembro o nome agora lá, né? Reunindo inclusive países europeus. Então a China, principalmente, prepara uma possível substituição do dólar com uma moeda internacional. Aí é o colapso dos Estados Unidos. A grande guerra já está sendo travada, não ainda em armas físicas entre os países centrais. Mas uma guerra monetária ocorre desde 2008, no mínimo, certo? Quando aquela crise, como o Érico fez aí a provocação para eu falar disso, aquela crise estourou, ela não foi resolvida. É como se você dissesse assim, naquele período, a economia ligada ao mundo mais desenvolvido entrou em crise por excesso de dólares, que fez os preços subirem. Mas aí, de repente, alguém descobriu que os preços eram em reais, e os preços caíram. Mas o excesso de dólares continuou. E qual foi a medida para você parar a crise de abstinência? Jogar mais dólares. Hoje nós temos uma proporção de PIB mundial, quer dizer, produção de objetos reais de 93 trilhões de dólares. A produção real é de 93 trilhões de dólares, enquanto a quantidade de dinheiro de dólares circulando no mundo em diversas formas é de 910 trilhões de dólares, quase 10 vezes mais. Cara, isso se sustenta de que maneira? Como é que a humanidade vai prosseguir nesse caminho? Eles tentam sustentar através de dívidas públicas. Você troca papel por papel. Você entrega um papel, que é um título do governo americano, e diz assim, ao invés de você gastar esse dólar agora e fazer o preço do pãozinho subir, ou do deputado, você adia. Você tome aqui um título do governo americano para você receber daqui a 5 anos. Então, você joga como se fosse uma esponja para enxugar, um pano de chão para enxugar em parte esse dinheiro, essa liquidez, esse líquido derramado no chão. Sabe? Mas em algum momento esse pano de chão fica encharcado. Aí ocorrem as crises financeiras. Entende? Então é uma questão de tempo, uma grande crise financeira. Porque o que as economias fizeram, que entraram em crise em 2008, foi lançar
dinheiro justamente sem lastro e justamente para os setores já intoxicados por excesso de dinheiro, que era o setor financeiro. Então, é como se você tivesse alguém com drogas e, ao invés de tratar, o que é que você fez? Você adiou a crise de abstinência, dando doses cavalares, né, para que ele se mantivesse. Entende? Existe no horizonte alguma perspectiva de... Horizonte, Eusébio? Existe no nosso horizonte, né, da gente vislumbrar alguma solução para esse problema via, por exemplo, aliás, mudou de nome, né? Não é mais BRICS, agora é BRICS, né? Tiraram o B do Brasil dos BRICS, ou não tiraram ainda? Como é que está essa situação? De fato saiu, né? Mas assim, na prática, né? Usando como uma visão diferenciada de mundo, os BRICS vão assumir a economia mundial, vão comandar economicamente o mundo. A China realmente vai passar uma rasteira nos Estados Unidos? Não dá para adivinhar o que vai ocorrer, né? Pode ter de tudo, inclusive guerra nuclear. As pessoas não sabem, mas está num momento de possibilidade de confrontação nuclear muito grande. Muito grande. Guerra nuclear, guerras nucleares localizadas. Já existem umas coisas horríveis chamadas bombas nucleares táticas, que a Arábia Saudita tem usado repetidamente no Iêmen. Se você colocar em francês assim, bomba atômica Iêmen, né? Bomba atomique Iêmen, vocês vão ver as explosões nucleares táticas próximas às cidades, né? Então, fornecidas, armas nucleares táticas fornecidas à Arábia Saudita por Israel. Entende? Então, é uma situação muito drástica. E nós chegamos a um ponto em que a má formação, a baixa cultura, você pega uma baixa cultura desses dirigentes dos Estados Unidos. De gente assim que a formação é de baixa compreensão dos problemas do mundo e acha que... Então, eles têm chavões na cabeça, tem certos esquemas. O esquema de intervenção militar é muito forte, sabe? E eles não percebem os riscos disso, né? Não percebem. E para manter a sua hegemonia, eles precisam desmantelar, desorganizar, tornar caótica a vida de outras ameaças, como tornaram na Líbia, na Síria, sabe? A Líbia foi... No Afeganistão, que se arrasta há muito tempo, né? Muito tempo. Se tentam fazer isso no Irã, né? Querem fazer na Coreia do Norte, na Venezuela. A Venezuela é um mecanismo de desarticulação por meio do dólar. O Maduro está matando seu povo de fome. Por quê? Porque os que negociam dólar no mundo fizeram a diferença entre a moeda venezuelana e o dólar ficar tão alta que qualquer preço de mercadoria que a Venezuela importa grande parte do que consome fica extremamente alto. Então, desorganizou a economia. A guerra já começou, né? Começou. Guerra comercial de sabotagem da economia do país inteiro. O caso da Venezuela nos parece bastante relevante, porque nós estamos do lado e podemos ser um dos próximos, né? Caso venha acontecer a eleição em 2018, caso... Bom, se não tivesse sido golpe, teria feito a mesma coisa. Né? Esse pessoal de camisa amarela aí, eles teriam feito a mesma coisa. Era a Venezuela, aqui era um ensaio, sabe? Era um ensaio. Você enxerga dessa maneira também, né? Claro, assim, a gente está falando de guerra comercial. Primeiro, detonaram o preço do petróleo. A mercadoria principal de sustentação, o produto principal de sustentação da Venezuela. Segundo, que despencou de 140 para 30 para o barril, dólares. Segundo, vocês se lembram do plano cruzado, né? Congelou o preço dos alimentos, tabelou pela Sunab, os mais velhos vão se lembrar. Bons tempos, e uma cerveja a R$1. E os comerciantes
por aquela leve medida, nada venezuelano, nada bolivariano, o governo Sarney, começaram a desaparecer com os produtos. Né? Uma operação boi no pasto. Exatamente. A Polícia Federal De foi helicóptero prender. no Jornal Nacional. Os É, helicópteros. E não achavam um boi, né? Exato. E começaram a desaparecer. Só que isso está acontecendo não só pela oposição comerciante burguesa venezuelana, os grandes donos de armazém e os donos latifundiários venezuelanos, mas também a partir da sabotagem do preço do petróleo. Então, você vê que um país está sendo bombardeado economicamente, interno e externamente. Não é de se admirar que uma parte da população comece a atravessar a fronteira atrás de comida. Não é de se admirar. Esse país já está sendo bombardeado pela classe dominante local e pela OPEP, pelas 4 grandes irmãs que sabotaram o preço do petróleo para atacar a Venezuela também, o Irã e a Rússia. Isso é uma guerra comercial. Tem que ficar claro isso aí. Não é assim, por acaso aconteceu a queda do preço do petróleo. Não acontece nada por acaso nesse terreno. Né? A gente pode até falar de fenômenos da natureza, meteorológica, etc. Mas não estamos falando no terreno da economia. A extinção do mundo está aí dia 23, né? Não sei se vocês estão sabendo. tem um mago, né? Um planeta vai bater aqui. Bom, mas tem outras catástrofes já previstas. Por exemplo, agora a população, por que perdeu o emprego? Por causa da crise. Por que aumentou o preço? Por que a cesta básica de Fortaleza é a maior do Nordeste e uma das maiores do país? Né? Acabou de sair do estado hoje, né? Por causa da crise. Por que tem que fazer a reforma da Previdência? Por causa da crise. Por que isso aqui? Por causa da crise. Vejam bem, a crise de 2008 estão se referindo, e a crise que chegou no Brasil, foi fabricada no Brasil como uma guerra comercial também prévia ao impeachment do ano passado. Que resultou no Então, todas as mazelas que os nossos ouvintes estão passando nesse momento são atribuídas à crise. Alguns erros também foram cometidos, como de conceder isenção para empresário poder aplicar no mercado financeiro. Isso. Na verdade, era para manutenção do emprego, mas como ele não gosta de cumprir aquilo que ele acorda, né? Aplica na especulação. Né? Mas vejam bem, então, tudo de ruim que a gente está passando, em menor ou maior grau, é atribuído hoje à crise. Pois bem, tem uma notícia. Tem uma crise prevista nos próximos meses. Uma nova crise e maior do que a anterior. Acho que sobre isso o Fábio tem mais propriedade para falar do que eu. Ele já começou, né? Justamente os ativos, a especulação, ela é 10 vezes maior do que o capital real. Então, assim, eu queria passar a bola para você, lamentavelmente, tratar melhor dessa notícia. Trazer esse ponto de vista, né? Eu acho que as pessoas precisam ter um contraponto àquilo que a mídia hegemônica vomita diariamente aí. O Brasil está se recuperando, etc. A economia está voltando a crescer. Eu não gosto muito de prever, tá? Não gosto. O que é que eu vejo? Eu vejo que a relação entre a quantidade de moeda no mundo e os bens reais é muito grande. Os ativos imobiliários pelo mundo têm crescido de preço sem compradores. Tá? As empresas têm se valorizado sem base real. Então, isso são 3 sintomas de crises financeiras. Só para a gente poder trazer a realidade daquilo que as pessoas que assistem o Jornal da Globo, Jornal Nacional, Jornal Hoje, e os satélites, né, ouvem CBN, ouvem a tal da Band News, para eles poderem se situar. Né? Quando alguém fala a respeito da espetacular reação da Bolsa de Valores do Brasil, que bateu seu recorde com 75 mil pontos. O que isso significa? Nada. Nada não quer dizer nada. Significa que tem um monte de gente com dinheiro, um monte assim, quer dizer, daquele 1%, como o Eric falou, com dinheiro e precisa encontrar lucro. Aí eles compram ações de empresas, isso sobe de preço, amanhã estão vendendo, isso cai de preço. Certo? É um leilão, na verdade, é um clube de jogos, de apostas. Né? As bolsas de valores são apostas que os grandes ganham. Basta ver que os grandes ganham como?
com mérito, né? Eles conversam com o Temer, aí o Temer diz, vou privatizar a Eletrobras, aí eles compram as ações antes, né? Aí o pessoal olha para os que compraram e diz, puxa, que povo inteligente, né? Pessoal, isso aí, né? Deve ter alguma fórmula matemática muito avançada. Aí os pequenos pagam. Os pequenos investidores, não, vou investir na bolsa, a partir de casa, eu tenho um computador, posso investir, vai perder seu dinheiro. Tá? Porque os grandes têm informação. Ganha na bolsa quem tem informação. Quem tem informação? Quem tem os governos no bolso. Certo? Quem compra deputado, né? Para aprovar emenda, né? Então, é o slogan, né? Quem ganha dinheiro da bolsa é quem tem o dinheiro do governo no bolso. Esse é um slogan interessante, corretíssimo. Então, ó, há todos os elementos para uma grande crise financeira, certo? Há todos os elementos. Pode não ocorrer. O planeta pode bater agora na Terra, então não ocorre, né? Garante que não vai ocorrer. Pode ter uma guerra nuclear e não ocorre, né? Também. Ó. Pode ter diversos fatores que adiem o mecanismo. Mas que esse sistema financeiro internacional é insustentável e que houve outras grandes insustentabilidades no passado. Né? Monetária, que levou à Primeira Guerra Mundial. Guerras de país, mas guerras de moedas também. Instabilidade, crise de 29. Como é que a crise de 29 foi se resolver? Na guerra. Os países começaram a investir em setores militares, basta a Alemanha, né? Os Estados Unidos. Vão resolver na guerra. Então, grandes crises financeiras, grandes negócios, né? Certo? Mas tragédias. Como é que a gente encaixa um outsider, como já bem adiantou aqui o professor Érico Cardoso, como que a gente encaixa esse outsider na presidência dessa maior potência mundial? Ele pressionado pela grande imprensa, que foi contra ele. Quase por unanimidade. Tem um outro grande partido político não oficial nos Estados Unidos, que é o setor do Pentágono, o setor militar. Ele precisa agradar esse setor. Ele precisa desviar a atenção da população para alguma coisa, como o George W. Bush fez nas guerras. Ele precisa cumprir parte das promessas que ele fez para o eleitorado branco, norte-americano, o eleitor que é empobrecido, tem sido empobrecido, é uma população empobrecida e armada, a população brasileira, com ideias cada vez mais conservadoras. Então, eu acho até que é pior que o fascismo, é nazismo. Porque o fascismo tem um forte componente autoritário. Agora, o nazismo tem como raiz filosófica a eliminação de outras raças. Né? Então, você tem um sistema... A xenofobia é um ingrediente essencial do nazismo. É uma pedra angular de funcionamento. Quer dizer, a nossa raça é superior. Então, você tem uma combinação de fatores explosivos. Ele precisa demonstrar para o seu público e calar os seus inimigos com mecanismos de espetáculo, né? De espetáculo. Nós estamos chegando no final, agora são 10 horas e 56 minutos, temos mais 2 minutos. Passa rápido. Infelizmente. Eu queria que o Érico também trouxesse a sua visão, né, de como é que o outsider Donald Trump vai sair dessa enrascada que ele mesmo está construindo. E não falastrão, né? Exato. Existem enormes variáveis, né? Muitas variáveis, mas eu queria me situar em duas. A primeira, ele foi eleito pelaquela correlação de forças que possibilitou ele chegar lá, ele vencer a Hillary, tudo que foi aquela eleição que já tratamos aqui, mas ele não vai atender o eleitorado e ele pode mudar de lado. E as ameaças que ele faz é justamente mudar de lado, assumir a condição do posto. O cargo exige
que ele seja um belicista que reativa a complexo militar e industrial, fazendo guerras de maiores proporções, cada vez maiores proporções, para justamente recuperar a economia, e ele vai fazer. A tendência é que ele faz. Ele tem duas saídas, portanto. Ele sofreu um impeachment, se ele não fizer, ou ele assumir a condição que o cargo exige. Esse que está colocado. Então, assim, para nós, trabalhadores, para nós que somos colonizados, que temos irmãos na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, no Chile e tudo mais, nós temos que nos preocupar muito com isso. E a realidade dos povos latino-americanos e a luta dos povos latino-americanos contra o império e seus agentes regionais nos governos, golpistas ou não golpistas, mas capitalistas, representantes desses interesses, é que está a saída para o problema. A tendência do império é a tendência do Império Romano. Cair se destroçando com os bárbaros. Nós somos os bárbaros. Os trabalhadores, os herdeiros de Espartacos, que foram os escravos do Império Romano, nós temos que nos rebelar. Está colocado para a população trabalhadora mundial, população oprimida mundial, ou se organizar contra essa tendência, ou ver a catástrofe, assistir a catástrofe, que não vai ser só televisionada, mas vai ser sofrida na pele de todo mundo. Para finalizar, tem grupos armados nos Estados Unidos, além dos grupos de direita, grupos de esquerda estão se armando. Basta ver um chamado Redneck Revolt. Certo? Estão se armando e defendem mesmo posturas contra o capitalismo e tal. Entre os jovens, o índice de apoio a propostas socialistas é de 33% de apoio socialista. Não à toa o Sanders, né? Ele chegou tão perto de ser o candidato no lugar da vida. E seria o único a bater o Trump, né? Sim. E daí reacenderia algum tipo de então, célula de vida. Então, a situação nos Estados Unidos é muito interessante, perigosa e interessante. Obrigado, Fábio Sobral. Obrigado, Érico Cardoso. Estamos encerrando mais um programa Democracia no Ar. Hoje a gente falou sobre o governo Trump. E voltamos amanhã com a nossa série a respeito das sindicalizações, recebendo aqui mais um presidente de entidade sindical. Agora eu coloco ele, Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para fazer o nosso encerramento de hoje. Acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais.